Vamos chamar a irmã Flávia. Vamos ouvir a palavra final. Continue com seu coração aberto e quebrantado, porque Deus ainda tem mais para falar conosco. Temos que aprender. Aproveite. Aproveite esse momento. Ela me deixou assustada hoje, porque eu fiquei esperando ela e eu fiquei muito preocupada. Mas o Senhor é fiel e eu tinha entregado ao Senhor. E eu falei, se for da sua vontade, Senhor, tudo vai ser de acordo com o que o Senhor pensou. E realmente está acontecendo da maneira que Ele projetou. E eu estou muito feliz. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, pela vida da Flávia, Jesus. Senhor, nós queremos te entregá-la em tuas mãos, Senhor, que o Senhor venha abençoá-la nesta tarde, nesta noite já, Senhor. Deus, que ela possa, Senhor, dar liberdade ao teu Espírito, Senhor, que o Senhor venha falar através dela para nós, Senhor. Deus, abençoe a vida dela, Senhor, em nome de Jesus, que ela possa ser um instrumento, Senhor, vivo, Senhor, poderoso, mas nas tuas mãos, ó Pai, e seja dirigida, Senhor, por ti. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. É um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite já com nossas amadas irmãs e irmãos. Eu me atrasei, eu tive um outro compromisso e corri para cá, por isso que eu não consegui chegar mais cedo. Mas é muito bom, irmãs, estar aqui nesse trabalho tão lindo que é feito. Não vou demorar muito, Deus já tem falado ao nosso coração, amém? Muita coisa boa nós ouvimos de Deus nessa noite, né? Nessa tarde tão abençoada. E eu estou chegando, não sei se a irmã Margarete, nós somos amigas de longas datas, né? De muito tempo, e há muito tempo que nós não nos encontrávamos. A gente só se encontra assim também, é freelance, né? Nossos encontros é freelance, são rápidos. E vim encontrar a Marta e tantos outros irmãos aqui. Chegamos da África, irmãos, alguns dias. Deus nos levou ali para fazer um trabalho junto com a equipe Desperta Débora. E Desperta Débora já está na África. Coisa linda que aconteceu lá naquele lugar. Nós invadimos literalmente a cidade de Uíge, norte de Angola, já chegando no Congo, lugar dominado pela feitiçaria, lugar dominado por muitos feitiços. Há muitos feiticeiros que controlam e que comandam, e nós fomos lá trabalhar. E o Desperta Débora já está levantado lá, e nós deixamos lá mais de 400 mulheres ministrando e orando. Não foi só eu, foi uma equipe, né? E Deus fez coisas lindas naquele lugar. Na última semana que estávamos lá, Deus nos deu a oportunidade de fazermos uma passeata. Não há esse nome, porque pode ter uma ideia de algum protesto, né, político. E eles saíram de uma grande guerra civil há muito pouco tempo. Então, nós intitulamos Desfile das Déboras. E foi numa quarta-feira, 8 horas da manhã. Havia mais de 300 mulheres reunidas, uniformizadas, de Desperta Débora, e fizemos um desfile por toda a província. Paramos em órgãos públicos, no hospital da cidade, na Câmara dos Deputados, e em todos os órgãos militares, nós parávamos e orávamos. Não houve muito barulho, somente uma marcha das Déboras, louvando a Deus por aquela cidade, todas uniformizadas, com o coração muito alegre, e elas marcham, né? É uma característica da mulher africana. Elas dançam, há um dançar na sua vida. Então, tudo é com muita dança. Então, elas marchando, dançando e louvando a Deus. Somente parávamos para estender as mãos. Oramos pelo mercado público,
por o grande mercado que existe lá, é tudo muito exposto, enfim. E Deus fez coisas maravilhosas lá. Pessoas se renderam, Deus trabalhou de uma maneira gloriosa e deixamos esse gostinho, né, de oração naquelas mulheres lá. Então, as irmãs, quando intercederem, há mais de 400 Déboras na cidade de Uíge, Angola, orando por filhos nas escolas e nos hospitais daquela cidade, para a glória do nome do Senhor. Amém, amadas? Então, é mais um motivo da nossa oração. Glória a Deus. Nós vamos ler um texto, e eu serei muito rápida nas minhas palavras, no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 4, 2 versículos. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Diz assim: a mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora, o seu credor vem levar-me os meus filhos para serem servos. Respondeu-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Disse ela: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, as amadas podem se assentar. Esse texto, essa história, todos nós já conhecemos de longas datas essa história. Fala dessa mulher, não tem nome ela. É uma mulher que não é intitulado o seu nome. Mas mostra uma história preocupante naquela casa. Ela estava viúva, não havia muitos recursos, havia um perigo rondando a sua porta. Mas a atitude dela e a ação que ela toma diante daquele momento muda totalmente a história da sua casa e da sua família. A princípio, ela parece-nos um pouco ousada com o profeta, um pouco nervosa até com o profeta. Bom, seu esposo era um deles, aprendeu na casa dos profetas, era bem visto, era bem quisto, mas ele morre. E parece-me que dali em diante as coisas mudam em relação a essa mulher, porque não é benefícios alguma para ela. Ela não tem mais benefícios. E agora, a única coisa que lhe sobra e que lhe resta são os seus filhos. Mas o perigo estava rondando, estava perto, estava batendo a porta. E o que fazer quando o perigo está à porta? Vivemos, irmãos, nessa sociedade que é tão capitalista. E como a nossa irmã Marta aqui bem disse, o perigo que nossos filhos e a nossa casa correm é diário e constante. E eu preciso estar atenta a esses detalhes. Como reagir quando esse perigo bate a porta? E esse credor, a gente pode contextualizar ele. Qual é o credor que está cercando, que está tentando tirar o precioso que tem na minha casa, a herança que há na minha casa? O credor está tentando tirar. Mas essa mulher se posiciona. E a primeira coisa que eu aprendo com ela é que ela clamou a alguém. Ela se levanta, ela toma uma posição. Ela não deixa isso acontecer sem nenhuma reação. Mas ela procura a pessoa do profeta.
essa atitude de clamar, de se mexer, de se mover, é muitas vezes o que nós precisamos fazer diante do perigo e da ameaça. Porque isso nos inibe e nos coloca temor no coração. A violência ou as informações que nossos filhos e a nossa casa recebem diariamente, seja da televisão, seja da internet, está rondando. Mas como eu me posiciono diante disso? Qual é a minha postura diante dessas ameaças? E ela clama. Aí ela chama o profeta. Talvez fosse nervosa, se fosse uma das africanas, levantaria o dedo, colocaria a mão no rosto e diria: meu marido, teu servo, servia ao Senhor. E ela reivindica o que o marido dela fazia de bom para Deus. Ele temia o Senhor. Mas agora, nesse momento, eu estou passando por isso. Os meus filhos estão prestes a ser levados como escravos, como servos. E agora? O que fazer? Qual seria a minha postura, a minha posição diante dessa ação, diante desse medo, diante desse perigo? E eu aprendo com essa mulher que eu não devo me intimidar diante de qualquer ameaça que bata a minha porta. Porque Deus me levantou para clamar. Deus me levantou para ter posição de guerreira, de mulher que ora. E muitas vezes, nossos filhos nem percebem, eu tenho 2, nem percebem que estamos velando por eles em oração, que estamos intercedendo para que Deus desbrava os caminhos. E se essa mulher não se mexesse, não se envolvesse ou não tivesse uma atitude, logo ela ficaria também sem os filhos. Mas a misericórdia e o amor de uma mãe, eu sei que aqui a paz, é que muitas vezes devemos deixar, irmãos, alguns bel prazer nosso e nos entregar a momentos de oração pela nossa família e pela nossa casa. Tivemos uma experiência lá nessa cidade, nessa pequena província, de uma família. Alguém nos chamou e disse: precisamos de 2 Déboras. Perdão. E fomos levados para uma casa, pequena casa. E essa família, da Dona Laura, o nome dessa moça, ela disse: preciso de oração, porque os meus filhos estão afastados, bebendo. E lá, nesse lugar, há um indício muito grande de bebidas alcoólicas. As drogas já não são tão fortes assim. Mas o álcool impera muito nessa cidade. E ela nos disse uma coisa, e eu guardei. As novelas brasileiras ensinaram as nossas filhas a mudar o comportamento. Não são mais as mesmas. E por algum tempo, alguns meses, algumas novelas foram proibidas lá. Agora já não há mais esse problema, já estão todas lá. Mas as que eram levadas estavam influenciando no comportamento dos adolescentes e das crianças. As que tinham aparelho de TV estavam mudando de comportamento. Nós queremos orar para que os meus filhos voltem ao Senhor. E o vício da bebida não tenha mais aqui na minha casa. E nós começamos a fazer esse trabalho na casa dela, uma equipe. Fomos em 3. E Dona Laura começou a convidar alguns parentes e vizinhos da redondeza. O trabalho começou a ser feito. Os filhos levantaram a mão. A filha levantou a mão, recebendo Jesus como seu Salvador. No outro dia voltamos. Mais uma filha retornou aos caminhos do Senhor. E durante aquela semana, 25 almas se renderam ao Senhor e foram discipuladas
fortalecidas, entregues, prontinhas numa igreja e estão lá servindo a Deus. E algo que ela nos disse foi lindo. Ela disse: esse trabalho não sairá mais da minha casa, porque os meus vizinhos precisam continuar recebendo este alimento. Foi uma Débora que se levantou naquele lugar tão humilde, tão simples, mas o coração dela era desejoso que os filhos voltassem para os pés do Senhor. Voltaram. Estão firmes na casa de Deus. Porque ela se levantou e clamou por misericórdia. Eliseu, então, faz uma pergunta àquela mulher. Que tens o que hei de fazer? Como fazer essa pergunta para alguém que está desesperado, vendo alguém bater a porta pedindo pagamento? Mas Eliseu precisava ouvir dela o que ela gostaria. Dizem que nós falamos muito, né? Dizem aí por aí que as mulheres têm uma necessidade de falar. Mas isso é conversa, não é bem assim. Nós falamos muito porque a gente tem muita necessidade no sentido espiritual, né, irmãs? É verdade. Mas é muito melhor falar muito nos braços e nos pés do Senhor. Porque Ele entende cada palavra que eu diga, mesmo que eu não a diga bem falada. Mesmo que eu não tenha a boa dicção ou que meu vocabulário seja muito simples. Deus entende e quer ouvir da minha voz o que eu preciso. Já foi nos ensinado aqui que eu preciso adorar. Eu preciso interceder. Por último, eu faço as minhas petições. Mas durante todo o processo que eu estiver aos pés dele, o Senhor precisa saber, não que ele não saiba, ele sabe. Mas há uma necessidade de eu externar. Senhor, eu estou assim, assim e assim. Aquela mulher disse assim: agora, profeta, é nesse momento que a minha vida está acontecendo isso. Ela precisou entender que aquele momento era um momento de crise, era um momento de aflição, era um momento de dificuldade, de calamidade. E a Bíblia fala no Salmo 57, Davi dizendo: tem misericórdia de mim. A calamidade estava batendo a porta de Davi, mas ele clama. E Deus quer nos ouvir clamar pela sua misericórdia. O mal não vai bater a minha porta enquanto eu estiver clamando por ele. Meus filhos estarão debaixo, abrigados pelo Senhor, porque existem mães, mulheres e pais que estendem isso, intercedem, entregam seus filhos na mão do Senhor. Possa ser que o agora não esteja como você deseja. Pode ser que o agora esteja complicado lá na tua casa. Mas há tanto tempo ele fez isso na casa do Senhor. Há quanto tempo ele era assim, ele fazia isso. Mas agora não está acontecendo. Agora o credor está à minha porta. E eu quero entender nessa tarde que não há credor que possa ser maior do que o poder e a soberania do nosso Deus. E é por ele que nós entregamos os nossos filhos e a nossa família. Não há credor que possa roubar, que possa tirar a herança que Deus nos deu. Por isso, amadas e amados do Senhor, quando o profeta diz aí, o que eu hei de fazer? O profeta então continua a pergunta e diz, o que tens em casa? Alguns pregadores enfatizam a relação do azeite sendo derramado, mas nessa tarde eu quero me prender a esse texto. E não é simples palavras te perguntar, o que tens em casa? Como você descreve para Deus agora o que tem na tua casa? Pare um pouquinho e pense. Deus, eu tenho na minha casa alguém atribulado, endemoniado, perturbador, que eu perco a paciência, que eu não sei mais o que falar, que eu não tenho mais graça. Qual é a definição da tua casa hoje, agora, para Deus? Como eu apresento a minha casa para Ele? O profeta fez essa pergunta para a mulher. E agora, contextualizando, eu quero fazer essa pergunta para mim e para todos nós que estamos aqui. O
que tens em casa? Qual é o material que você tem em casa? O que pode ser usado lá para um milagre acontecer na sua casa? O que eu posso definir que é a minha casa hoje? A minha casa será um lugar de bênção. Na minha casa há filhos abençoados por Deus, inteligentes, prósperos, cheios do Espírito. Na minha casa há profetas e há missionários para Deus. Na minha casa há levitas e ministradores para o nome dele ser exaltado. Na minha casa há homens, há mulheres, há jovens e adolescentes de Deus, que não se conformam com esse mundo, mas que são chamados no meio de uma geração tão corrupta para fazer a diferença. O que eu profetizo em relação à minha casa hoje? E a pergunta que eu faço para todos nós. Aí ela se lembra. E aí está o perigo. Porque ela diz assim: na minha casa não tem nada. Não tem nada. A perspectiva dela já havia zerado. Não havia mais fé. Na minha casa não tem nada. Como não tem nada? Tem. Enquanto eu tiver os meus joelhos no chão e uma voz para gritar, na minha casa haverá bênção e milagre e prosperidade espiritual do meu Deus. Amém? Ela diz, não tem nada. E ela menospreza os detalhes que há na casa. Talvez o meu filho hoje possa me responder mal. Talvez o meu filho hoje possa não corresponder à minha expectativa. Talvez o meu filho hoje possa não ser a bênção que eu espero que ele seja. Talvez o meu marido ou a esposa não seja tudo isso que eu almejei para mim. Mas enquanto você estiver regando essa planta e alimentando esse terreno de bênção, de palavras de vitória, o Senhor, que é o dono dessa horta e desse lugar, vai cuidar e tratar para que você veja a plantinha crescer, regada e frutífera para a glória do nome dele. Tem um texto que Jesus diz assim: toda planta que o Pai não plantou, ele arranca. Então não se preocupe com a herança que Deus tem dado. Cuide dela, como já foi falado aqui nessa tarde. Zele por ela. Que a sua língua seja como usada de um destro escritor, como diz o Salmo 43. Palavras de bênção e palavras de vitória. Porque lá fora eles já ouvem palavras de muito mais. Palavras de derrota. Palavras que tentam influenciar e tirar eles da presença de Deus. Mas enquanto na tua casa, enquanto na nossa família, tiver alguém como Abacuque na torre de vigia para cuidar e perceber quando se aproxima o mal, o Senhor estará na tua frente com uma proteção para guardar a tua parentela e a tua família. E ela diz assim, não tem nada, mas ela se lembra. Ela se lembra. E a palavra que ela usa é senão, como se o que viesse depois do senão não tivesse a menor importância. É como se fosse essa caneta no fundo do armário. Para que serve ela se é tão pequena e tão insignificante diante da minha necessidade? Senão aquilo, não tem nada. Ele não tem nada. Senão primeiro grau. Ele não tem nada. Senão um pouquinho de paciência. Ele não tem nada. Senão
Eu não tenho nada, senão um filhinho, pequenininho, que dá trabalhinho, que me enche a paciência. O profeta, então, presta atenção nesse senão e diz, é ele que eu quero. E usa essa pequena botija e diz assim, vamos lá, para que a história dela mudasse. O milagre estava lá dentro, desprezado, no canto, esquecido, pequeno, sem valor, sem importância. Talvez ela já tenha usado aquele azeite naquele dia, aquela botija, pego, escondido ela, para ninguém desperdiçar, que era muito pouco. Mas é esse pequeno detalhe que está dentro da casa, que Deus usa para que essa mulher mudasse completamente o rumo da história do seu filho. O que tu tens em casa? Para que mude a história da tua família. Talvez seja você só. E essa botija de azeite seja a sua fé. Seja o seu carinho. Seja o seu amor. Tenho nada mais senão amor de mãe. Tenho nada mais, irmã, senão a graça de Deus. Tenho nada mais senão alguns textos da Bíblia que eu leio. Tenho nada mais senão o Senhor. Então nós temos muito. E o que você tem em casa é com esse pouquinho que você vai entrar, fechar a porta e diante deles, você vai ser o instrumento para Deus usar, para que eles vejam a mudança acontecer. Eles estavam vendo o movimento da mãe. Talvez seja o nosso movimento de oração, né? Eles foram buscar os vasos. O trabalhar dentro da casa, os filhos estavam vendo. O que passava no coração daqueles meninos ao ver aquele movimento? Será que isso vai dar certo? Será que vai ser o suficiente? Será que a gente vai conseguir ser livre daquele homem que bate na nossa porta o tempo todo? Será que a gente vai deixar nossa mãe? Será que a gente vai ter que perder nossa casa? Nossa família vai ser destruída? O que será que passava no coração daqueles meninos? Nós não sabemos, a Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que eles foram lá, buscaram os vasos dos vizinhos, todo mundo ajudou. Houve uma cooperação mútua naquela vizinhança. E dentro da casa, com a porta fechada, agora era ela e eles. Mais ninguém. E o Senhor. E Deus foi trabalhando. Foi enchendo aqui, enchendo o outro, enchendo. Até que foi o necessário. Até que os vasos, o azeite parou, não havia mais vaso. E a necessidade daquela mulher foi completada. Deus honrou. E aqueles filhos não foram para a mão do credor. E aqui eu encerro a minha participação, dizendo que os credores estão ao nosso derredor. O perigo é constante, irmãos. Nossos filhos estão sendo envolvidos, digo isso de uma forma física, por alguns atrativos que podem tirar o foco do céu. São os credores que querem levá-los como escravos. Mas não vão conseguir porque nós estamos na vigilância e na torre de vigia. E nós temos valores em casa. Há algo importante na nossa casa e nós vamos valorizar isso. O que Deus vai fazer? Talvez nós nem vemos os livramentos que o Senhor dá todos os dias à nossa família. Nós nem percebemos os escapes que Deus dá. Mas Deus dá. Porque há sempre alguém na torre, vigiando e orando. Não se canse. Não desista. Não pare. Não desanime.
É um pouquinho hoje. É um pouquinho de azeite hoje. Derrame lá sobre ele. O azeite do amor, do perdão, da unção, da graça, do bom sorriso. Seu filho precisa chegar em casa e lá nessa casa ser um lugar de bênção, de amor. Ele precisa ter saudade da sua casa. Derrame hoje um azeite lá da misericórdia. Pode ter errado hoje, mas você tem a misericórdia, porque Deus é misericordioso conosco. Então que a tua mão seja uma mão de bênção, seja uma mão que profetize vitória, que profetize cura emocional sobre teu filho, para que ele não seja alguém frustrado, desanimado. Há uma pesquisa dizendo que crianças que são tocadas nos primeiros momentos de vida, nos primeiros meses de vida, trazida ao seio e aconchegada perto do corpo da mãe, essa criança tem um desenvolvimento psíquico muito mais saudável do que uma criança que é mantida à distância, que é criada afastada do toque. A cura no teu toque, a cura de Deus para seu filho e para sua casa. E Deus nessa noite possa continuar te usando, para que esse pouquinho de azeite que possa ter lá se transformar num grande manancial de bênção e prosperidade espiritual, emocional, física, material, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Sai de tua tenda.